Olá, Pai e Senhor. Estava aqui lendo a Bíblia e me veio um texto muito bom. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Todo o capítulo é bom. Entrando para o capítulo 13, tem muito que esboçar e meditarmos e pontualizarmos lições edificante, instrutivo, que muito alegra os nossos corações. Na visão espiritual dos momentos difíceis de Paulo. Paulo é um exemplo de pastor, de líder, missionário, de evangelizador, e suas cartas são maravilhosas. Mas eu fico com um simples versículo, só alguns trechos desse versículo, do versículo 10 do capítulo 12, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz: porque sinto prazer nas fraquezas. A primeira frase é a parte A. Na terceira parte, que é a parte C, ele diz assim: porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Parecendo assim um contraste nas colocações de Paulo, quando primeiro ele diz que sente prazer nas fraquezas. E ele faz uma lista. Que fraqueza é essa? Que não está relacionado a pecado, apesar de ele ser um homem frágil, mas ele está se referindo a situações, porque é claro que o pecado é quem mais enfraquece e mata o ser humano. Mas as lutas da vida, ela também enfraquece a vida espiritual e a vida de servir a Jesus no coletivo, no colegiado eclésio de uma igreja, que é a Assembleia. E a Assembleia não estou se referindo à denominação, mas em reunião de pessoas. E Paulo ele diz algo interessante: sinto prazer nas fraquezas. E raramente alguém vai sentir prazer nas fraquezas, somente quando se trata de erro moral. Quem é que vai sentir prazer? Quem fornicou, quem adulterou, quem roubou, quem furtou, ou qualquer outro erro de ordem moral. Jamais ninguém iria sentir prazer nisso, mas que tivesse perdoado e convertido e transformado por Deus, mas sentiria vergonha das suas fraquezas. Por isso que o prazer de Paulo não estava se referindo ao seu passado, porque se ele voltasse ao seu passado, ele teria vergonha da forma que ele era de ser matador de pastor, de ter levado uma vida leviana atrás. Mas Paulo, ele agora se coloca e diz assim: eu sinto prazer nas fraquezas. Aí faz uma lista pequena, e diz: nas injúrias, nas necessidades, na perseguição, na angústia por amor a Cristo. Aí ele encerra dizendo a coisa mais linda desse texto: quando eu penso que estou fraco, então eu sou forte. Então, abrindo esse leque de lista, que Paulo ele descreve que sente prazer nessas dificuldades, Paulo ele mostra para nós que não é as lutas, que não é as dificuldades da vida que podem matar a fé de uma pessoa, que podem impedir os talentos, os dons, as vocações de Deus naquele que está firmado em Cristo. Talvez você pode estar olhando para alguém e dizer: aquele dali nunca mais se levanta, aquela nunca mais se levanta. E pelo simples fato de alguém talvez não estiver congregando, você acha que está morto. É aí onde você se engana. Porque tem alguém que não está congregando, mas está firmado em Jesus. Paulo passou 13 anos no anonimato, até que depois dos 13 anos Deus chamou ele com Marcos
e foram começar a fazer a sua obra e desenvolver seus ministério que Deus tinha dado a Paulo. Então, às vezes, as dificuldades da vida levam alguém a enfraquecer ou parar, e na visão de alguém até achar que morreu. Mas as dificuldades da vida muitas das vezes fortalece e amadurece e aproxima mais nós de Deus. E no tempo certo a pessoa volta como um dinamite espiritual. Quando as pessoas pensam que fulano ou beltrano morreu, aí vai ver alguém de pé, sendo usado tremendamente com Deus, diante de Deus, com dons espirituais, com toda a palavra, do louvor, preparado para o que vier. Foi isso que aconteceu com Paulo, apesar do contexto ter outras expressões, de Deus ter lapidado a vida de Paulo, para que a vaidade de santificação não caísse sobre Paulo, e ele não se achasse melhor do que ninguém, ou melhor do que os outros apóstolos, pelo fato da experiência espiritual que Paulo teve de ir até o terceiro céu, ver coisas extraordinárias. Então Deus teve de mudar um pouco Paulo. Assim, na vida da gente, tem hora que Deus permite circunstâncias, dificuldades, perseguições. Quantas das vezes nós estamos sendo perseguidos dentro da igreja e isso enfraquece muito, porque traz decepções. Tem hora que nós dá o chute no pau da barraca e queremos parar, mas é aí que isso nos aproxima de Deus. São as lutas das necessidades que ele listrou, as angústias, injúrias. As injúrias tratam de decepções, né, de tantas outras coisas que eu podia falar, e aqui o vídeo é pequeno, porque esse capítulo é muito recheado. Eu estou falando de um versículo, e só esse versículo tem muita coisa para a gente falar. Porém, ele diz assim: quando eu penso que estou fraco, então estou forte. Quem sabe você está se sentindo uma pessoa fraco, abatido, até pensando que não vai se levantar mais, porque as lutas foi tão grande, como eu também já passei, e ainda estou passando pelas adversidades da vida, que tem hora que nós pensamos que vamos parar, que não teremos mais força. Quantas das vezes eu disse que não ia mais uma igreja, que iria vender meus ternos, mas é o processo de Deus nas nossas vidas, que está nos lapidando. E cada vez que eu passo um processo ou você passa uma luta, é Deus te provando e te fortalecendo. Eu me lembro que uma vez eu cheguei no Mário Andreasa 2, no círculo de oração, e naquele dia eu cheguei tão para baixo, cheguei tão acabado, arrasado, que nem força de orar eu tinha. Naquele dia eu ia só orar, e depois do período da oração, eu ia embora, que eu estava precisando de um socorro de Deus. E naquele dia o dirigente colocou os olhos em mim e disse: Daniel, hoje vai trazer a palavra. E nós pregamos em Salmo 126, e quando nós terminamos de pregar, Deus me surpreendeu, onde eu fui renovado, e depois que eu sentei, ficou somente a igreja sendo impactado pelo poder da palavra, porque de mim até eu estava precisando que alguém botasse a mão na minha cabeça e orasse por mim. Então eu aprendi ali que quando nós pensamos que está fraco, então estou forte. Porque a força vem de Deus, a energia vem de Deus, e as circunstâncias muitas das vezes são fortes, os ventos muitas das vezes são inabaláveis, são assustadores, mas Deus é aquele que faz diferente. E Ele tem de permitir muitas das vezes circunstâncias, prova, para colocar adubo espiritual na nossa vida. Tem muitas das vezes que eu cheguei na oração, depois do culto à noite, aqui que tem na minha congregação, arrasado, passei o culto sem sentir nada, mas quando eu dobrei o meu joelho, o céu começou a se revelar para mim. Então você que pensa que está fraco, você pensa que vai cair, você pensa que vai morrer, se alguma coisa acusa a tua mente, Jesus hoje está dizendo: quando você pensa que está fraco, quando você pensa que está acabado, quando você está com autoestima espiritual para baixo,
Quando alguém pensa que você vai morrer, até mesmo você não acredita em você, é aí onde Deus vai aparecer e vai te surpreender. Porque aqui eu aprendo que as lutas que Paulo passou, ou as dificuldades que ele listou, não era para a derrota de Paulo, não era para Paulo morrer, não era para a vergonha de Paulo, mas para amadurecer Paulo, para preparar Paulo espiritualmente e usar ele como um dinamite espiritual. Eu aqui encerro as minhas colocações dizendo que é nas tuas fraquezas, no meio das tuas lutas, das tuas adversidades, que Deus está te preparando para te usar mais, para você pregar melhor, para você cantar melhor, para você liderar melhor, para Deus te usar as tuas mãos, a tua boca, a tua vida. Então Deus está permitindo as lutas, a adversidade, como instrumento, ou como adubo, ou como água que enriquece a planta como está em fase de crescimento. Então descansa no Senhor, você não vai morrer e nem o diabo vai te vencer. Quando você mesmo pensar que está fraco ou morreu, aí você vai se levantar como um gigante espiritual na tua igreja, na tua cidade, dentro da faculdade, dentro do teu trabalho, dentro do teu casamento, dentro da tua família, no meio da tua rua. Aonde você estiver, você vai ser uma autoridade espiritual. E quando você pensou quase que eu não me levantava, você vai ser uma pessoa fortalecida e cheio de experiência para contar para outros que estão passando a mesma situação. Então recebe esta palavra. Quando você pensar que está fraco, é Jesus que está te moldando para virar você num gigante espiritual. E você vai estar fortalecido e preparado para fazer a vontade do Senhor Jesus. Então não subestime a você mesmo ou não subestime alguém se está na fase do deserto da vida ou das provações, pois é Deus lapidando e preparando para te usar na terra. Deus abençoe.